Há pouco tempo saiu uma notícia dizendo que Anne Gabriele se envolveu na investigação de um caso de assassinato sem solução. Um crime intenso que acabou recebendo total atenção dela. Mas será que isso é verdade? Sim. Existem boatos que são reais, mas a verdade vai muito além do que apontam as teorias da conspiração. Olá, olá, olá! Meu nome é Vitor Lima e você está no canal Fanficável. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e sugerir novas fanfics para eu apresentar aqui, assim como essa, tá bom? E vamos lá! Anne Gabriele nasceu em Guarulhos no dia 9 de outubro de 2002. É uma cantora, bailarina, atriz, modelo e dubladora, sendo conhecida pelo seu trabalho como dubladora na animação Moana e por ser uma das principais integrantes do grupo Now United. Desde muito jovem, foi influenciada musicalmente por sua mãe e tia, fato que definiu a carreira que escolheu seguir. No dia 11 e 12 de março de 2022, foi o início da turnê do grupo Now United pelo Brasil. O primeiro show foi em Porto Alegre, e então no dia 9 de março, os integrantes do grupo já estavam hospedados no Hotel Alvorada Lima, se preparando para os shows e aproveitando para conhecer o lugar. A Anne Gabriele não gostou muito do quarto em que ela ficou nesse hotel. Desde o momento que ela chegou nesse quarto, ela sentiu uma sensação estranha, como se o lugar tivesse uma energia ruim. Durante a noite, ela não conseguiu dormir bem, ela tentou dormir, mas ela ficou olhando para uma mancha na parede, uma mancha escura, num canto que ela tinha a sensação que aquela mancha crescia. O tempo ia passando e aquela mancha ia crescendo cada vez mais. E depois de um tempo, olhando para aquela mancha, tentando dormir, sem sucesso, ela começou a ver um piá, um menino sentado de costas para a parede, de costas para essa mancha. A Anne acordou assustada, então ela percebeu que estava tendo um pesadelo. Só que assim, ela sonhou com isso, teve esse pesadelo a noite inteira, então ela dormiu muito mal. Na manhã do dia 10, o resto do grupo do Now United, eles queriam aproveitar para conhecer a cidade, queriam sair, mas como a Anne dormiu muito mal, né, ela continuou deitada, continuou dormindo. E quando ela acordou, ela ficou aliviada quando ela olhou para aquele canto do quarto em que ela tinha sonhado a noite toda. E ela ficou aliviada que ele não tinha nenhuma mancha, na verdade nem dava para ver a parede porque tinha um armário na frente. Ela continuou deitada até aproximadamente meio-dia. Aí ela se levantou, se arrumou, tomou banho para se preparar, né, para o show. Só que ela ficou com aquele sonho na cabeça, com a ideia daquele sonho, ela não parava de pensar naquilo, tinha mexido com ela, sabe? A energia daquele quarto estava estranho, sabe? Sei lá, ela estava sentindo coisas estranhas, não conseguia esquecer o sonho. Então ela decidiu que iria ver melhor aquela parede. Ela arrastou o armário e viu que de fato havia uma mancha escura ali. Era uma mancha causada por mofo e por fungos. A Anne ficou assustada, pensou que havia tido um presságio ou um sonho de revelação. A Anne ficou muito curiosa em relação à mancha e ela tinha a sensação que aquela mancha estava aumentando. Então ela resolveu descer e conversar com o pessoal da recepção para ver, né, o que era aquela mancha. Ela achava que era mofo, que era fungo, e o pessoal da recepção disse que eles já tinham limpado aquilo, eles conseguiam retirar a mancha, mas aquela mancha sempre voltava, eles não sabiam o motivo daquilo. A Anne percebeu que eles ficaram um pouco desconfortáveis falando sobre aquele assunto. Ela não entendeu o motivo, mas deixou pra lá. Mais tarde, ela soube o porquê daquela sensação estranha que ela percebeu quando estava conversando com o pessoal da recepção. Uma mulher que limpa o hotel, limpa os quartos, ela disse para a Anne que em 2018 tinha uma família naquele mesmo quarto da Anne, era um casal e uma criança pequena, que foram assassinados. O pai, não se sabe o motivo, ele atirou na esposa e no filho. A polícia não conseguiu resolver esses assassinatos até hoje, não consegue entender a motivação para esse crime, e o pai dessa família ainda está foragido.
O nome dele é Ricardo Nascimento e era um policial militar. Era casado com a enfermeira Júlia Andrade Nascimento e o filho dele se chamava Enzo, que tinha apenas 8 anos quando morreu. A Anne sempre teve muita sensibilidade espiritual e neste hotel foi o lugar em que ela teve a maior experiência sobrenatural da vida dela. Ela estava se arrumando no banheiro e quando ela saiu do banheiro, voltando para o quarto, ela viu um menino, uma criança, sentado na cama dela. O menino só ficou ali sentado, encarando ela, olhando diretamente para Anne, e ela, obviamente, ficou muito assustada naquela noite. Ela foi dormir com a Sina, só que essa história, a história dessa família, ficou muito marcada nela, tanto que nessa noite ela ficou horas e horas lendo notícias sobre aquele crime e sobre esses assassinatos. Anne chamou a Mônica Troiano, uma clarividente e médium, para limpar aquele quarto e ajudar o espírito da criança a seguir em frente. A Mônica confirmou que realmente o espírito do Enzo ainda estava no quarto e, segundo ela, o menino não sabia que tinha morrido. Ele estava esperando seus pais voltarem para buscar ele. Como ele não tinha noção do tempo e nem sabia voltar para casa sozinho, ficou preso no quarto. Mônica fez todo um trabalho que ajudou o Enzo a seguir em frente e ir para um lugar de paz em outro plano. Anne ainda contratou o investigador particular Marcos Ferraz para tentar ajudar a polícia a encontrar o Ricardo Nascimento. Marcos conversou com familiares e amigos da família e descobriu que Ricardo sempre viveu bem com sua esposa, nunca tiveram brigas intensas, nem um relacionamento abusivo. Os familiares nunca acreditaram que ele tivesse matado a esposa e o filho, mas a polícia seguiu investigando essa possibilidade. Antes de finalizar essa fanfic, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, ativar o sininho de notificação para receber todo o meu conteúdo e não esqueçam de sugerir novas fanfics para eu escrever e apresentar aqui para vocês. Pode ser qualquer coisa, sei lá, vocês querem que eu escreva uma história sobre algum acontecimento memorável, que eu escreva alguma história sobre algum nome famoso de alguma celebridade, cantora, atriz, sei lá, qualquer coisa. Pode ser, sei lá, história sobre magia, OVNI, chupacabra. Um dia eu quero escrever, inclusive, uma história sobre o chupacabra. E então não esqueçam, façam essas sugestões aqui pra mim também, tá bom? E continuando, o detetive contratado pela Anne fez uma série de entrevistas com familiares, amigos, para tentar entender o que aconteceu com o Ricardo, rastreou os cartões de crédito dele e ele descobriu que um irmão do Ricardo, que já estava falecido há anos, tinha uma chácara que ainda estava no nome dele, uma chácara assim que nem os próprios familiares sabiam da existência, e o detetive resolveu ir até essa chácara para ver se tinha alguma coisa lá, né? Talvez até o próprio Ricardo pudesse estar escondido lá. Então ele invadiu a chácara, arrombou a porta e dentro da casa ele encontrou o corpo do Ricardo. O corpo estava amarrado e tinha sinais evidentes de tortura. Marcos Ferraz compartilhou tudo o que tinha descoberto com a polícia e isso facilitou muito o trabalho da polícia, que verificou as câmeras de segurança que tinham na região, em casas e empresas, e eles conseguiram identificar o carro do Marcos passando por uma das ruas no mesmo dia dos assassinatos da esposa e do filho dele. As câmeras registraram o carro dele sendo abordado por 2 homens armados e sendo sequestrado. O sequestro ocorreu antes das mortes de Júlia e de Enzo, o que prova a inocência de Marcos nesse crime e de que provavelmente os homens que o sequestraram eram os mesmos que mais tarde matariam a Júlia e o Enzo. Um novo processo da investigação se iniciou para descobrir os responsáveis pelos crimes, mas por enquanto não existem respostas, apenas algumas teorias. Alguns policiais acreditam que o Ricardo havia se envolvido com o tráfico de drogas e sido morto por traição, por ter prendido um dos traficantes, mas o detetive Marcos Ferraz acredita que alguns colegas policiais do Ricardo armaram contra ele, pois existem furos nessa teoria da polícia. Por exemplo, não existe nenhuma prova que de fato ligue Ricardo ao tráfico, além de que o traficante preso não foi preso pelo Ricardo. Então, mesmo que ele fosse do tráfico, não havia motivo para retaliação. Por essas questões, Marcos percebe que a polícia está forçando um contexto que não condiz com a realidade.
Anne não falou publicamente sobre seu envolvimento nas investigações deste caso e continua ajudando Marcos Ferraz financeiramente para que ele mantenha ativa a investigação, trabalhando em conjunto com a polícia. Por enquanto, não surgiram novas pistas que indiquem os responsáveis por essas mortes, mas assim que tiver novidades, eu volto aqui e conto para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que isso é uma fanfic, nada do que eu disse é real. Eu mesmo não acredito em absolutamente nada do que eu disse. Então, se vocês vieram até aqui procurando pela verdade, vieram ao lugar errado.